né? Quais exercícios que você acha não, né? Que você indica que são específicos para essa área, para aumentar essa parte... Essa parte alta, né? Essa parte Exercícios alta. de abdução. Tá. Então, assim, abdução na polia, abdução na cadeira, mas principalmente executar os exercícios com a abdução do pé. Por quê? O pessoal que está em casa aí, se quiser fazer o teste... Tem algum exercício aí, Maurício, que ela tenha feito? São os pezinhos abertos. Eu sempre fazia tudo com o pé. Se olhar aí, qualquer treino meu mais antigo não, de 2 meses, 3 meses até para trás aí, eu faço, se eu for fazer um agachamento, vai ser com o pé abduzido. Se eu for fazer um terra, vai ser com o pé abduzido. Se eu for fazer um leg, vai ser com o pé abduzido. Porque quando eu trabalho com o pé reto, eu não recruto tanto meu glúteo médio. Sim. Quando eu trabalho com o pé em abdução, numa leve abdução, né, gente? Lembrando aí das regras de joelho, acompanho o pé e tudo mais, né? Eu já ativo meu glúteo médio. Então, meu glúteo médio sempre foi mais forte até do que o meu glúteo máximo. Porque eu sempre estava trabalhando ele, mesmo que não num exercício específico. Fora os exercícios específicos de abdução de quadril. Exatamente, fora exercício específico, como abdução de quadril, cadeira abdutora, né? E tudo mais. Então, eu sempre trabalhei muito o glúteo médio, porque eu tinha pavor de olhar o glúteo e ele dar aquela marca embaixo. Então, eu queria que ele ficasse separado ali. Eu queria que ele ficasse alto, sem ter aquela marcação da perna do glúteo com o posterior ali. Que dá aquela sombrinha, sombrinha ali, né? Então, eu sempre trabalhei muito forte para isso. E foram muitos anos trabalhando para isso. Hoje não é mais carga, né? Hoje é bem a concentração do músculo, né? Pensar no músculo e executar realmente mais lento. Isso, antigamente, você também treinava assim ou não? Você jogava mais carga? No início eu treinei com bastante carga. Bastante carga. Como eu falei, agachava ali com 160 quilos, fazia série de 8. Leg press lá com 400 quilos, fazendo série, faixa no joelho, cinto. Old school, né? Porque assim, eu tinha que treinar para crescer. Né? Não tinha nenhuma ajuda extra. Algo, né? Que fosse me ajudar. Então era muito treino e muita comida mesmo. Principalmente porque era menor, né? Principalmente porque o volume muscular naquela área sua era bem menor. Não, porque eu não tinha músculo, eu tinha que construir. Então, o meu conselho, gente, a carga, ela é muito importante se você precisa construir, né? É lógico que hoje a gente tem a noção de que não é só botar carga, na verdade, não é só levantar peso. Não adianta encher a bateria ali de peso, né? Encher o leg press de anilha, se for executar tudo errado. Né, se a pessoa for executar, tanto que a gente pode ver muitas vezes a pessoa executando um leg press, do nada ela faz o quê? Ela estende a perna. O que acontece quando a gente estende a perna lá no leg press? Está descansando? Relaxa tudo. Relaxa o músculo. Onde é que está essa carga? Na articulação do joelho, no tornozelo. Né? Então, hoje, eu ensino isso e é a técnica. Vamos aumentar a carga? Vamos, mas sem perder a técnica. A sua técnica é impecável. Quando você treina glúteo aqui no CT... Realmente eu tive esse prazer de treinar com ela um tempo, lembra? Ai, que delícia. A execução e técnica impecável. Então, hoje eu falo assim, a carga ela é muito importante, é uma maneira de deixar o treino mais intenso, de construir, né? Porque você precisa criar microlesão no músculo. Sim. Mas se eu tivesse, hoje a Ângela escolhe treinar com técnica ou encher a bateria de peso ali, técnica, toda a vida técnica. Porque isso vai me dar longevidade para eu continuar treinando. Não adianta eu ter uma lesão ali enchendo de carga e não poder treinar mais, né? E outra é a maneira com que o músculo cresce. Se você treina torto, o músculo vai crescer torto. Se você não faz hoje, a gente sabe da importância da flexibilidade, da mobilidade articular. Se você não treina flexibilidade, nada. Se você não tiver flexibilidade e mobilidade, você não consegue ter amplitude, e aí é aquela velha história. Agachamento é melhor que glúteo isolado? Depende. Para quem? Exatamente. Então, a gente tem os defensores, né, só de exercício multiarticular e tem aquelas pessoas que falam muito mal, por exemplo, de um glúteo caneleira, de um glúteo na polia, né, de um exercício mais isolado. Quantos de nós, para quem está em casa aí, quantos de vocês conseguem agachar a fundo com a técnica perfeita? Quantas mulheres conseguem botar o bumbum lá no chão sem fazer uma retroversão de quadril? Exatamente. Não sei se dá para contar nos dedos. Eu mesma não consigo fazer isso. Até o chão também é uma retroversão. Exatamente. Então, assim, até que ponto que esse agachamento, ele tem lá, né, um agachamento a fundo aí, 97% de eficácia de recrutação de músculo, onde um glúteo isolado pode ter aí até 17, 20%. Se eu não consigo agachar a fundo, ele não vai ter os 97% de eficácia. Agora, sim, quantas de nós, e vocês em casa aí, mulherada, vão fazer um agachamento e o quadríceps frita
E o glúteo sai de lá sem sentir glúteo. Sim. Quantas de vocês têm um quadríceps gigantesco e um bumbumzinho pequeno? Um bumbumzinho mole? Um monte, né? Sabe recrutar. Por quê? Não treina pesado? Não faz dieta? Não, não é isso. A pessoa não tem essa, não sabe fazer o exercício da maneira correta, não sabe que ela precisa fazer essa ligação, essa ativação neural. Eu sempre falei assim, ó, se eu quiser sentar na cadeira extensora e sentir meu glúteo, eu vou sentir o meu glúteo na cadeira extensora. Então, assim, ir para academia não é só ir para academia. Você tem que ter todo um preparo mental. O que eu vou treinar? Qual é o glúteo que eu preciso? Qual é o músculo que eu vou ativar hoje? E ir para um agachamento e sentir o glúteo ao invés de sentir o quadríceps. Porque vamos falar, né, Ângela? Eu acho que só no agachamento livre a pessoa não consegue segurar o celular treinando. Mas hoje em dia o celular é um vilão. No leg press, a pressão tá vindo toda sobre você. A pessoa tá no celular fazendo, Pelo executando. amor de Deus. Né? Não façam isso. É muito difícil alguém que consegue evoluir que tá com o celular. Tá? Exatamente. Por quê? Porque dispersa. Primeiro, o teu tempo de descanso ele é para recuperar. Porque se você não precisa recuperar no teu tempo de descanso, já tá errado. Não, já tá errado. Se a pessoa consegue ficar falando enquanto ela tá recuperando, é porque já não executou direito o exercício. Né? Hoje, a gente tá falando de treino, de carga, hoje eu tô treinando com um pouquinho mais de carga, mas assim, 12, 10, 8 repetições. Né? E o meu intervalo de descanso sempre é muito curto. Então, 30 segundos, no máximo 1 minuto. Hoje eu tô descansando um pouquinho mais, tipo até 2 minutos, por conta da carga também. Mas assim, é 2 minutos descansando, tentando baixar os batimentos. Porque senão você não consegue fazer o exercício de novo. Se eu tiver que ficar falando ali com alguém, eu não vou baixar os batimentos, porque eu não estou respirando, recuperando. Né? Então as pessoas falham nas coisas básicas. Sim. A pessoa falha no treino, ela falha na dieta, ela falha na recuperação, ela falha na intensidade do treino, ela falha porque ela não entra focada na sala de musculação, e aí quer arrumar tudo isso com hormônio. Não vai. Isso aí vira uma salada de fruta que estragou. Não vai dar certo. Sabe aquela banana podre, aquela maçã podre que vai na salada de fruta e estraga o resto? É isso que vai acontecer. Então, a gente tem tantos recursos para usar antes, né? E eu não estou dizendo aqui que estou falando mal ou falando que não faço uso, né? Ou falando que não devam fazer. Mas, assim, façam com consciência e quando for a hora certa. Né? E com acompanhamento, claro. E o principal, que a palavra-chave, né? Constância, né? Para as mulheres em si, porque os homens, eles acabam se apaixonando pelo ambiente da musculação bem antes até da prática, né? Então, assim, o Renato é uma das pessoas que faz os homens gostarem muito da musculação antes de entrar na musculação, né? Sim, se apaixonar ali, né? A mulher, ainda a gente tem ainda umas barreiras, né, Ângela? A gente tenta bastante, mas ainda, infelizmente, tem. Então, ela vai por causa do namorado, ela vai... Vai por alguém, não vai por ela. Vai por alguém, exatamente. Não vai por ela. Sempre como personal, eu pegava que ela queria fazer aquilo, mas era pelo outro. O importante é a gente fazer pela gente, né? Mas por isso que eu falo muito assim, né? Que às vezes as pessoas não têm tempo, ou a mulher ou tem filho, ou não tem tempo, ou tem a casa, ou tem o trabalho, né? Tem N fatores que dificulta essa parte, né? A mulher se dedicar, às vezes não dá esse tempinho para ela, né? Sim. Mas é 1 hora no dia. É desligar a mente mesmo, Desligar porque a mente. é muito incrível, né? Quando isso que você falou é verdade. Quando agora tem pouco tempo que eu tô aprendendo isso, mas quando eu vou pra academia, eu tô sempre pensando em alguma coisa. Aí eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, e por mais que os ritmo do homens, treino eles da Tati conseguem. é diferente quando você tá tendo que resolver uma coisa pra treinar. Eles conseguem desligar, porque o homem tem esse poder, né? Então, por isso que eu venho pro CT, porque em casa eu tô pensando, não, eu tenho que fazer isso, daqui a pouco eu tenho que fazer esse cavalente da Cutalis com isso. Você não descansa a mente, porque a mulher tem esse poder de pensar em muita coisa ao mesmo tempo. E conseguir fazer isso, eu entendo que é difícil. Mas aí é aquela Mas história. É a grande legal diferença. Você vai pra academia, você tira 1 hora pra você. Sim. Olha quantas coisas que a mulher faz. Ele falou, tô pensando no filho, no no caso, marido, você em já tudo. você tá resolvendo reunião. Eu não um monte de atendo coisa. ninguém, eu só atendo se for a escola da minha filha, nem o Betão. Eu só atendo o Betão, assim, se ele liga 2, 3 vezes. Assim, Porque aí daí é eu muito sei que importante. é muito importante. Mas conseguir tirar essa 1 hora, porque assim, hoje, né, tá aprendendo a fazer isso. Mas ó, quantas coisas que você faz como mulher, como mãe, como esposa, como nutricionista, como profissional. Você precisa estar bem para fazer tudo isso? Se você estiver mal, se você não estiver com saúde boa. Porque a gente está falando aqui de performance, de corpo bonito, mas a gente está esquecendo da saúde? A saúde vem primeiro. Em primeiro lugar. Né? Então, assim, você vai ter que... Quer ter qualidade de vida, quer estar bem para fazer tudo isso, precisa ter saúde.
Né? Precisa estar se sentindo bem, precisa ter energia, precisa ter força. Então, assim, o treino. Vai treinar, vai ter uma alimentação saudável. A gente não está nem falando de alimentação restrita, não está nem falando de atleta. Sim, né? A gente está falando de pessoas comuns que querem ter um shape bacana e que precisam de saúde para tocar o resto da vida, né? O dia a dia ali. Então, a tua parte, né? Você vai para academia, musculação, beleza, aeróbio, que seja, vai fazer tua alimentação, ter uma alimentação saudável e você, consequentemente, vai ter um corpo bonito. Exatamente. Né? Então, assim, às vezes as mulheres não tiram esse tempo para ela, porque tudo é mais importante. Sim. Mas e se pensa? E se adoecer? Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma cobrança sobre ela também. E aí vem a parte da longevidade, que é o que o exercício físico é o remédio para a vida de todas as pessoas. Né? Para os velhinhos, o que os velhinhos têm que fazer? Musculação? Musculação. Por que o velhinho tem que fazer musculação? Porque músculo sustenta o osso. Músculo... A gente até falou isso, a quantidade de proteína para o idoso, ela tem que ser adequada, eles acabam comendo menos, acabam começando a regredir tudo, né? E o importante para manutenção e para eles óssea, muscular, é musculação. É musculação. E ter lá uma quantidadezinha de proteína, pode ser whey, tudo assim, adequado para eles terem uma longevidade e qualidade. Porque aqui, por exemplo, em São Caetano... o que a gente vê de índice, porque tem bastante velhinhos aqui, que caem na rua. Aqui. Então, gente, assim... É incrível isso. Filhos levem os pais para musculação. E aí, uma coisa que a Tati falou bastante no podcast em relação à idade, né? Tentando entregar a nossa idade aqui, né, Simone? Tati. Ô, Ângela, esse podcast... só brincando, que eu tô perto também. Hoje, assim, as mulheres pensam muito... Tô perto, eu tô pior. Tô perto, mas não tô... Eu tô perto, mas tô pior. Que é as mulheres achar que elas não têm mais idade para isso. Isso. Eu recebo muita mensagem de mulher que tá fazendo 35, 40 anos. Ah, mas eu não tenho mais idade para isso. Eu recebo de 27 anos. O que tem vontade de fazer? Dá vontade de dar um tapa, né? Gente, tipo, de dar... Porque, cara, se você tem uma qualidade de vida boa, se você tem uma alimentação saudável, quantos anos você vai viver? Hoje, facilmente dá para viver 90, 100 anos.